20 de julho de 1873, 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Apaixonado pela inovação, Santos Dumont já colecionava feitos aéreos antes do voo com o 14 bis, como a construção de um balão, o menor já fabricado para a ascensão de uma pessoa a bordo, que voou por 5 horas, também na França, em julho de 1998. Dumont prosseguiu com o pioneirismo, associando motores de combustão interna a balões, construindo engenhosos lemes, o que resultou no dirigível. Em 1901, sobrevoou Paris em um deles, chamando a atenção da imprensa brasileira e mundial. Vivendo em Paris desde os 18 anos, foi às margens do rio Sena que observou um detalhe que permitiu evoluir os balões para o primeiro modelo de avião. Em 1905, Dumont assistia a uma corrida de lanchas, quando percebeu que o motor da embarcação poderia ser o gerador de potência que permitiria a autopropulsão do 14 bis. Uma adaptação que, depois de testes e falhas, mostrou-se suficiente para o voo de 60 metros a 3 metros de altura no ano seguinte. O brasileiro prosseguiu com o desenvolvimento de sua máquina de voar. Em 1909, decolou em seu avião Demoiselle em um dos pioneiros aeroplanos do mundo, parecido com um ultraleve. O pai da aviação morreu em 1932. Ele deu fim à própria vida no Grand Hotel La Palace, em Guarujá, litoral paulista. Eita. Um desapontamento com o uso bélico dos aviões na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E também aqui no Brasil, é apontado como um dos motivos para o seu suicídio, o Santos Dumont. Que horas são? 10 horas mais 40 minutos. 10h40. O relógio de pulso também foi um pedido de Santos Dumont. Foi a invenção dele, né? Foi porque ele estava no leme, não tinha condições de tirar o relógio do bolso e observar. Então ele pediu uma adaptação do relógio, que foi adaptado para o relógio de pulso. É, bem lembrado. Eu sempre falo aqui que da insatisfação de Santos Dumont, que criou o avião para encurtar a distância e as pessoas acabaram levando bombas nele. Eu sempre utilizo essa frase. E no dia de hoje eu não poderia deixar de colocar na pauta uma matéria como essa, de um dos mais ilustres filhos dessa pátria. Exato. O homem que inventou o avião. Ah, mas teve mais pessoas. Numa corrida de invenções, existem sempre. Assim como teve a corrida espacial, existia sim a intenção de mais pessoas de fazerem com que um objeto mais pesado que o ar pudesse erguer-se, pudesse, né, ter essa condição de voar. E Santos Dumont o fez. Então, não dá para deixar de lado isso. Essa semana, o carro fúnebre que estava no Guarulhos Santos Dumont foi doado, né? É um brasileiro que tem uma notoriedade mundialmente. Aeroporto Santos Dumont no Brasil, o reconhecimento na França, os dirigíveis, né? Os dirigíveis que faziam parte da história do mundo, né? Que levavam também, eram como os aviões, né? Eles levavam as pessoas, né? O Zeppelin, que é muito visto, Zeppelin. Né? O lugar onde o Campo de Marte, onde desciam os dirigíveis, que jogavam-se as cordas, as pessoas puxavam a corda. Quer dizer, a evolução, a tecnologia, né, a serviço da evolução do homem. E não dá para deixar de lado uma pessoa que inventou, que fez o primeiro voo de uma máquina que chama a atenção e que encanta a todos até hoje. Por mais que popular que seja o voo, ver um avião decolar e pousar é algo que chama a atenção de todos. Todos ficam parados olhando quando um avião passa, seja um teco-teco, seja um Boeing, seja um foguete voando, todo mundo chama a atenção. Isso eu não lembrava do evento da morte dele, não lembrava que tinha sido suicídio. Eu lembrava da história de que eles sempre que diziam, né, que ele tinha ficado muito descontente após ver os aviões sendo usados na Primeira Guerra Mundial. Mas, infelizmente, é a evolução, né? O avanço da tecnologia, você cria a ferramenta e as pessoas vão utilizar, alguns para o bem e outros para o mal. Ele morreu em 1939, a Segunda Guerra Mundial já estava quase começando. Não, já. Estava acontecendo, começou em 30 e... Não, ele não morreu em 32? Foi 39, mas acho que ele morreu em 32. 32 ou 39? Mas em 32 já
Então, já tinha né? Já Uma tinha tensão na Europa, né? Na Europa já, Desde a Primeira Guerra, que eles chamavam da Primeira Grande Guerra. Na Primeira Guerra, em 32. Morreu em 32. Né? Então já estava já uma tensão. Né? Então chamou essa atenção. Está aí essa Uma bela homenagem ao pai da aviação e ao pai da proximidade do mundo, né? Aquele que imaginou um mundo mais próximo, encurtando distâncias. Né? Tem que ser lembrado sempre, o brasileiro, um cidadão no mundo tem que ser lembrado sempre. E ó, relógio de pulso, hein? Toda vez que você olhar as horas, olha aqui. Lembra do que é a necessidade é a mãe da invenção, né? É.